Fala aí, pessoal, tudo bem? Para você que caiu aqui nesse canal maravilhoso de paraquedas, meu nome é Vanderlei Goulart, eu sou consultor de RH, já atuei como recrutador, já fui contratante, já fui contratado. Atualmente eu tenho a minha própria empresa, onde eu presto a minha consultoria de RH, nível de reformulação de currículo, ajustes dentro do seu perfil do LinkedIn, Gup, ofereço simulação de entrevista também, entre diversos outros serviços, né? E falando em entrevista, eu sempre, para você que já me segue ou no LinkedIn ou dentro de alguns dos grupos de vaga que eu administro, são mais de 80, então provavelmente você me conhece de lá. Para você que chegou no grupo de vaga e não me conhecia, prazer, Vanderlei. E o que eu sempre faço? Eu sempre troco muito com vocês pelos grupos, né? E eu sempre tento trazer situações que acontecem na consultoria exatamente porque eu entendo que, além do meu serviço que me gera uma remuneração, eu também sempre tive o cuidado de tentar ajudar o máximo possível, inclusive pessoas que não têm condição de fazer consultoria paga, né? Seja comigo ou com qualquer outro consultor. Então eu sempre disponibilizo, e esse canal aqui que vocês estão é a prova viva disso, né? Vocês podem dar uma olhada aí no histórico de vídeos, de áudios e tudo mais. Tudo isso na intenção de aumentar a empregabilidade de vocês. Pois bem, vocês já devem estar vendo aí que eu pontuei algumas situações bem importantes e que vocês precisam sempre ficar atentos no momento do quê? De fazer a sua entrevista de emprego. Eu sempre falo que o currículo é como se fosse o cartão de visita. Ele vai atrair. Ou não, né? Dependendo de como está o seu currículo. Mas um currículo bem feito, atrativo, bem estratégico, ele é capaz de atrair os olhos daquela empresa que você tanto quer trabalhar, daquele recrutador com quem você já está conversando, né? E uma vez o currículo fazendo o papel dele, que é atrair a atenção, eu sempre falo, o currículo atrai e a entrevista de emprego vai confirmar ou não a aderência do seu perfil com aquela vaga, né? Então, tão importante quanto ter um currículo estratégico é você se preparar bem para a sua entrevista de emprego. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês eu não tirei de lugar nenhum. Eu acho que deve existir na internet, mas de uma maneira mais picotada. Tudo que eu coloquei aqui são meio que resultados de muitas simulações de entrevistas que eu venho fazendo é, com os meus mentorados, né, com as pessoas que me contratam para realizar esse tipo de serviço. Então eu tentei trazer aqui e consolidar, e acabou ficando bastante coisa, os principais pontos que você precisa ter atenção, alguns tem que evitar, outros você tem que reforçar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Na abordagem inicial do avaliador, né, ele vai te saudar, né? Olá, fulano de tal, tudo bem? Meu nome é Vanderlei, tudo bem com você? E aí você vai responder cordialmente. E, gente, ó, a intenção aqui, só um parênteses bem rapidinho. A intenção aqui é deixar o vídeo totalmente didático. Seja para você que tem 15, 20, 30, 40 anos de mercado de trabalho, como para as pessoas que acabaram de se formar no ensino médio e que vão ainda entrar no mercado de trabalho e por conta disso nunca fizeram entrevista de emprego. Tá? Então aqui muitas vezes vocês vão me ver pecando pelo excesso, ou seja, falando coisas que muito provavelmente a maioria de vocês já conhece. Tá? Mas eu, como também sou pedagogo por formação, eu sempre tenho essa preocupação em nivelar todo mundo com o mesmo conhecimento para então a gente desenvolver, evoluir mais na questão da aprendizagem. Tá? Então vamos lá, voltando para falar sobre a apresentação. Né? O avaliador ele vai iniciar, ele vai te dar a palavra. Como que eu normalmente fazia e faço nas minhas simulações? Olá, fulano de tal, tudo bem? Meu nome é Vanderlei, eu recebi aqui o seu currículo por conta de uma vaga, de uma posição interna que nós abrimos aqui na empresa. Seu currículo saltou aqui aos nossos olhos e a gente decidiu, por conta disso, fazer essa vídeo para entender melhor a sua bagagem, sua trajetória e entender se você possui ou não o perfil aderente a essa oportunidade. Tudo bem? Vou pedir que você se apresente e, com base na sua apresentação, vamos desenvolvendo o bate-papo.
beleza? Ou seja, o avaliador ele já te saudou, ele já te fez entender, já te explicou o que, que motivou esse encontro, e agora é hora de você tomar as rédeas da entrevista e fazer a sua melhor entrevista da vida, tá bom? E é exatamente isso que esse vídeo, que essa aula se propõe, tá bom? E aí, eu coloquei algumas situações bem interessantes sobre a apresentação, né? Deixa eu ver se não vai cortar. Não, não cortou. E aí, na apresentação, eu já participei de algumas centenas de seleções e também de diversas dezenas de simulações de entrevistas aqui na consultoria. Então, eu já consegui separar alguns pontos interessantes para vocês se atentarem. Primeira coisa na apresentação é o que falar. Depois vamos falar sobre o quanto falar e o que evitar falar. Então vamos o que falar. Você pode e deve começar a sua apresentação falando do seu nome, falando da sua idade, se assim você se sentir confortável, falar da cidade, né, confirmar a cidade da onde você fala. E aí você pode começar a trazer coisas importantes como a sua formação acadêmica, as suas habilidades e competências, lembrando traga sempre habilidades e competências que você entenda que faça sentido com aquela vaga, com aquela oportunidade, tá bom? Então, e aí eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você seja formada em RH, a vaga seja para RH, perfeito? E aí você fala que você é muito boa, sei lá, com números, matemática, com finanças. Então, assim, acho que vocês já entenderam, né? Destoa um pouquinho. E a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: vocês vão ter por volta de 30, 35, no máximo 40 minutos para uma entrevista de emprego. Então vocês precisam otimizar de maneira estratégica o que vai ser falado por vocês, tá? Então assim, primeira coisa o que falar. Vocês vão ter que entender o seguinte, que existe uma média. Vamos pegar uma média de 10 minutos. Você não precisa e não deve falar os 10 minutos para uma apresentação. O ideal é que você fale de 4, 5, estourando demais 6 minutos. Mas 6 minutos ainda não é mais o ideal. Talvez entre 4 e 5 minutinhos ali, porque pense, é apenas uma apresentação, é apenas um resumo de tudo que vai acontecer naquele encontro. Tá? Então vocês não precisam ficar, eu percebo isso, vocês ficam às vezes muito afobados, querendo jogar tudo de uma vez só. Calma, mesmo porque no início vocês estão ansiosos, pelo menos a maioria. Vocês estão nervosos, então não inventa de ficar falando o mundo inteiro que está no teu currículo, porque senão, primeiro, não vai sobrar nada para você falar depois. Segundo, porque você pode meio que se embananar, enfiar os pés pelas mãos, não é isso que a gente quer. Então vamos lá, o que, que você vai falar? Você vai falar seu nome, sua idade, vai confirmar sua cidade, vai falar um pouco das suas formações, suas habilidades e competências que tem a ver com a vaga. Vocês podem falar dos seus cursos e certificações que vocês vêm fazendo para se manterem atualizados dentro, obviamente, do que aquela vaga se propõe. E vocês podem começar bem devagar falando um pouco das suas experiências profissionais. Vocês podem começar pela última, pela primeira, não tem problema, não faz diferença. Quer falar pela última, quer falar da experiência recente, atual, pode falar, mas não se aprofunde ainda. Esse não é o momento, tá bom? Então é isso. Saiba, tenha um planejamento estratégico sobre o que vocês vão falar dentro de 4 a 5 minutos, beleza? O quanto falar, já mencionei, de 4 a 5 minutos. Não caiam, isso daí eu vejo muito nas simulações que eu faço. Evitem apresentações de 1 minuto, 2 minutos. Porque lembra lá no início quando eu falei, olha, vamos supor que eu seja o avaliador que vai estar ali fazendo entrevista com você. O que eu falei logo de cara? Vou pedir que você se apresente e, com base no que você falar, vamos desenvolver. Então, se você não falar nada, vai ficar meio complicado de eu desenvolver qualquer coisa, entendeu? Então, antes de qualquer coisa, a entrevista de emprego ela é um bate-papo, ela é uma conversa, beleza?
O que evitar falar? Beleza. Eu ainda vejo muitas pessoas trazendo, por exemplo, meu nome é Vanderlei, tenho 37 anos, é, atualmente moro em São Lourenço, Minas Gerais. Eu gosto muito de cachorro, gosto muito de gato, periquito, papagaio. Inclusive, se eu tô vendo até um aqui da minha janela. Então, assim, tem pessoas que meio que, novamente, por conta da ansiedade, do nervosismo, começam a falar coisas que não tem nada a ver com entrevista de emprego. Começa por aí. Tá? Então, assim, evitem falar amenidades, coisas que não agreguem de fato para a entrevista. Beleza? Então, vou fechar aqui o negocinho da apresentação. Os outros não tem, os outros são. Todos os outros pontos meio que são pontos de roteiro na minha cabeça. Então, tudo que eu vou falar agora não está nada roteirizado, está tudo aqui na minha cachola. Beleza, terminamos as apresentações, né? Então, é normal o avaliador ele começar a falar, a trazer um pouco a conversa para desafios que façam sentido, obviamente, com aquela posição. Às vezes não. Tem avaliador, por exemplo, eu gostava muito de entender a jornada, de fato, a bagagem que a pessoa tem, e dentro daquela bagagem, entender os desafios. E principalmente quando as pessoas demonstravam, por exemplo, saía de almoxarifado e evoluía de cargo para um setor administrativo. Então, assim, pô, é um baita desafio, né? A pessoa nunca fez aquilo e deram lá para ela essa responsabilidade. Então, assim, por que eu coloquei desafio ali? Já comece a entender e começar a arquitetar na sua cabeça, caramba, é verdade. Eu tenho aqui os 10, 15 anos de bagagem, eu tenho aqui, sei lá, 10 empresas por onde eu passei, 5 empresas em situações diferentes, e tão importante quanto você nomear o desafio é você explicar como que você fez para ultrapassar, para resolver aquela situação, né? Para você que está entrando, e eu vou fazer um parênteses em relação a desafios. Vanderlei, terminei agora o ensino médio, estou tentando aqui um jovem aprendiz, um trainee, não tenho nada de mercado de trabalho, eu não tenho desafio? Tem. Olha bem, você para fazer ensino médio, você teve seus desafios. Para vocês que ainda não estão trabalhando, mas já estão fazendo uma graduação, ou até meio que já estão terminando, vocês também têm seus desafios. Mas aí são desafios mais acadêmicos, né? Não são desafios de fato profissionais, né? Dentro do mercado. Então, assim, tenta entender, não sei, um projeto que vocês precisaram, que você precisou desenvolver individualmente ou em grupo, tenta trazer, puxar da memória e tenta, como eu posso dizer, tenta qualificar esse desafio de maneira assim que te beneficie, né? Então assim, olha, meu desafio foi o desenvolvimento de um projeto, foi o primeiro projeto que eu realizei, então assim, eu precisei correr atrás, então tive que ter dinamismo, eu tive que procurar informações, então eu tive que realmente correr atrás, consultar fontes, então isso mostra interesse, entendeu? Tudo que vocês falarem durante uma entrevista de emprego precisa, como posso dizer, ressaltar seus pontos positivos, certo? E aí, vou partir para o gap e lacunas no CV. O que são gaps? O que são lacunas dentro do currículo? São aqueles períodos que ficam muito, por exemplo, de dezembro de 2020 a janeiro de 2022. Então a gente está falando aí de que 2 anos? 2 anos? Não, um ano. Então assim, a pessoa ficou um ano fora do mercado, certo? E é muito comum, e preparem-se para essa pergunta, no sentido de o avaliador te perguntar o que aconteceu nesse meio tempo aqui. E muita gente me chama no privado, aqui no WhatsApp, seja no LinkedIn também, para tirar. Caramba, Vanderlei, olha, estou tentando reformular aqui meu currículo, mas eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu escrevo. E tem gente que faz algo que eu não gosto, nunca gostei e eu nunca orientei. Que é o quê? Fazer como posso dizer, um ajuste no, na experiência anterior de forma que ela fique mais prolongada e diminua essa lacuna no currículo, sabe?
Isso é complicado, isso pode te prejudicar mais do que beneficiar, mesmo porque, uma vez você sendo contratado, não se engane, as pesquisas sobre você, sobre o seu passado, elas continuam. Então, é muito provável do RH ver lá no sistema do INSS, não, peraí, ô falando de tal, você que entrevistou o Vanderlei, não foi? Foi. Ele falou para você que nessa empresa aqui ele ficou até que mês? Ah, junho de 2020. Sério? Porque aqui no sistema do INSS ele ficou apenas até janeiro de 2020. Você pode ir lá falar com ele? E aí o RH vai lá falar com o Vanderlei. Pô, Vanderlei, olha só, a gente pegou uma informação aqui do próprio INSS sobre a sua experiência, que você tinha comentado comigo que tinha ficado até junho de 2020, mas foi até janeiro de 2020. Queria entender um pouco melhor de você. E aí o que que o Vanderlei vai falar? Ah, então, né, naquela de precisar de emprego e tal, a situação estava muito difícil, eu precisei mexer nessa informação, porque eu estou precisando muito. Ou seja, o Vanderlei ele vai, né, ser demitido por justa causa, porque não se enganem, pessoal. O currículo ele é um documento. Você, como o dono do currículo, da mesma forma que você tem que tomar cuidado para que as suas informações não caiam em mão de pessoas erradas, você também tem que ter a preocupação em atestar que tudo que está ali é real, representa a realidade, né? Então, vamos entender. Em relação a lacunas, o que que você vai falar? É claro que cada pessoa tem um motivo para ter ficado fora do mercado de trabalho. Eu converso com muitas mães que chegam para mim e falam, Vanderlei, foi nessa época aí eu precisei me ausentar do mercado, fazer minha pausa na carreira, porque eu precisei, né, dar à luz. Então, meu filho nasceu e eu quis muito ficar, acompanhar o desenvolvimento inicial dele. E, gente, o mercado não vê isso como algo negativo, não, tá? Pelo menos eu nunca via. Poxa, né? Eu não sei se é porque eu sou pai de dois filhos já, então, assim, eu entendo que, pô, da mesma forma que nós pais queremos ficar, as mães têm total direito de pausar sua carreira momentaneamente, seja lá por quanto tempo ela quiser, para, né, se dedicar à criação e até mesmo os cuidados iniciais que são mais sensíveis, né? E tem gente que chega para mim e fala, ó, Vanderlei, aqui eu fiquei doente, eu precisei me ausentar e tudo mais, e eu quis tirar um tempo para mim. Então, beleza. Então você vai encontrar a melhor maneira de explicar esse tempo, né, que você tirou para você. Mas assim, gente, o que eu quero dizer em relação a gaps e lacunas é não inventem, não tire coelho da cartola, não mintam no currículo, tá? Mesmo porque um avaliador mais atento, ele vai conseguir capturar ali alguma coisinha, e isso pode sacramentar o fim aí do teu processo, tá bom? Então, muita atenção. Vamos falar de metas? Metas. E aí são perguntas assim mais genéricas, tá? Todo esse vídeo aqui eu falo sobre a entrevista no âmbito mais geral, tá? Então vocês podem perceber que não é nada voltado para programação, tecnologia, RH, fiscal, contábil, direito, nada. Isso daqui é um vídeo que qualquer pessoa que vai fazer a sua entrevista de emprego, independente da área de atuação, vai conseguir se guiar, tá? Então, quando a gente fala de perguntas abertas, questões mais abertas, a gente também fala, além de desafios, a gente vai falar sobre metas. E aí, como assim metas, Vanderlei? O avaliador, ele vai querer entender como que é o teu raciocínio e a sua responsabilidade e a sua desenvoltura com metas, né? Então, todo mundo que está contratado, ele vai ter alguma meta. Se você é vendedor, você vai ter meta. Se você vai entrar para atendente, você vai ter as suas metas. Se você entrar como gerente, coordenador, supervisor, você vai ter as suas metas. Você vai ter alguns indicadores que você vai precisar seguir, alcançar e ultrapassar. Entendeu? Então, pensem as melhores respostas. Tá? Então, assim, quais seriam. Ah, Vanderlei, tá, metas, mas quais são as melhores respostas? Não existe uma receita de bolo, mas o ideal, o interessante é que vocês tentem deixar de maneira explícita que vocês possuem facilidade com lidar com metas, né? Então,
E, inclusive, vocês podem, tanto no quesito desafio como questão de metas, sempre trazer ali alguma situação que aconteceu, algum reconhecimento que você já recebeu, alguma premiação por conta de metas batidas, né? Então aí fica um ótimo exemplo, tá? Evitar a todo custo. O que que seria evitar a todo custo? Pensa assim, o avaliador, ele está fazendo parte ali do quadro daquela empresa. E o RH, ele é um dos responsáveis por criar e manter um clima organizacional, né? Então o RH, ele ali já sabe mais ou menos como que a empresa dele opera, como que como que as pessoas se relacionam, quais são os tipos de profissionais que tem dentro daquela empresa, certo? Então a última coisa que o RH vai querer é uma maçã podre, alguém que fale mal. Então assim, evitem ao máximo falar mal de pessoas dos seus trabalhos anteriores, falar mal de processos com os quais vocês tiveram contato ao longo da tua jornada, evitar falar mal de uma empresa, da empresa como um todo, né? Ah, eu trabalhei naquela empresa lá, a empresa não dava muita bola para a gente não tinha oportunidade de crescimento, o supervisor era muito tóxico, o ambiente todo era muito ruim e tal. Beleza, vamos separar as coisas. A gente sabe que tem muita empresa por aí que está muito longe da perfeição. Mas pense, você, ao invés de falar mal numa entrevista de emprego, use esse tempo para quê? Para destacar seus pontos positivos. E é isso que você tem que vender, tá bom? Relacionamento. Como eu disse, né, o RH ele já conhece ali a rotina diária dos setores que compõem a empresa. Então ele sabe os relacionamentos que tem, pelo menos, né, deveriam saber ali aproximadamente. E é importante para o RH entender como que era o seu relacionamento com as pessoas de outras empresas, né? Como assim, Madalena? Não entendi. Tá, como que era o seu relacionamento horizontal e vertical? Relacionamento vertical, né? Vertical. Imagina um prédio. Você está no andar número um, acima de você tem o andar 2, que normalmente é a sua liderança direta. Então, como que era o seu relacionamento vertical a nível de liderança? Então, Vanderlei, olha, o meu relacionamento com o meu líder sempre foi muito bom, a gente sempre teve uma troca muito ativa, ele sempre me deu ótimos feedbacks, em relação a feedback a gente já vai chegar lá. Então, assim, e sempre me relacionei muito bem com todos os meus líderes. Ótimo, perfeito. E como que era o seu relacionamento horizontal? Ou seja, ali você olha para o lado, tem pessoas do mesmo cargo que você. Como que você lidava com essa galera? Olha, eu sempre trabalhei em um ambiente com muita sinergia, eu sempre dei o meu melhor, sempre conversei com todo mundo da melhor forma possível, entendendo que o trabalho de todo mundo ali juntos constitui uma entrega, né, uma demanda a ser entregue com a maior qualidade possível. Então eu sempre entendi isso dessa forma e eu nunca tive problema nenhum com o relacionamento, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito elogiado. Já vou fazer logo um link aí com os feedbacks. Eu sempre fui muito elogiado pela minha liderança por conta dessa desenvoltura e aptidão em lidar não somente com pessoas diferentes, como em ambientes diferentes, em reuniões que às vezes eu era convocado para participar. Eu sempre consegui lidar muito bem com situações adversas. Inclusive, esse é um ótimo desafio que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, assim, ó, falei muito bem de todos os meus relacionamentos e já trouxe o gatilho ali, o ganchinho do feedback, né? Então, em relação a feedback, é isso. Você e o RH, o avaliador, ele sempre vai tentar entender com você como que eram esses feedbacks. Então você pode trazer, olha, sempre tive feedback anual, né, o da empresa, mas fora esses feedbacks anuais, eu sempre tive feedbacks mensais que o meu líder fazia questão de trazer, né? A gente ia para uma sala reservada, ele colocava lá
os pontos positivos, os pontos de melhoria que eu precisava atingir. Foi sempre numa cordialidade, de respeito mútuo. Eu, nos meus feedbacks, eu nunca deixei a desejar. Inclusive, fui responsável por trazer diversas soluções a níveis de processo, a níveis de entrega, a níveis de tudo que fosse possível estivesse ali dentro do meu alcance. Prova disso foram todos os reconhecimentos e premiações que eu tive dentro da empresa. Então, assim, ó, e aí eu quero abrir um parênteses. Vocês perceberam que eu cheguei e falei sobre reconhecimentos, premiações, o fato do supervisor e eu nos reunirmos em uma sala reservada? O que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo situações que realmente aconteceram, certo? E por que é interessante vocês trazerem sempre que possível situações reais que fizeram parte ali da sua rotina dentro daquela empresa? Porque quando a gente chega e fala de maneira superficial, bem curto, a gente acaba deixando, por mais que não seja verdade, a gente acaba deixando ali um ar de caramba, será que aquilo que ele está falando é verdade? Não sei, ele foi muito sucinto. Ou seja, quando você chega, fala, detalha de maneira aprofundadamente, trazendo situações reais, caramba, não tem nenhum resquício de dúvida na cabeça do avaliador. Caramba, ele realmente passou por isso por conta da riqueza de detalhes que ele trouxe. Então, bacana. Entenderam? Até aí tudo bem, né, pessoal? E aí eu queria falar com vocês, praticamente já estou terminando, tá, pessoal? Em relação ao RH amigão, né? O que seria o RH amigão, Vanderlei? Tem muito RH por aí, muito avaliador, e isso eu sei porque eu praticamente semanalmente recebo relatos como esse, inclusive nas simulações de entrevistas que eu faço. Que o avaliador, a avaliadora, ele ao longo do encontro, da entrevista, né, chega e fala: Nossa, você era realmente o que a gente estava buscando. Nossa, você se encaixa perfeitamente aqui para a nossa vaga. Nossa, você tem um perfil muito aderente, eu gostei muito de você. E a gente acaba percebendo que tem avaliador e avaliadora que quer ali ganhar a amizade do candidato. Não tem problema nenhum, mas assim, a gente nunca pode trabalhar com expectativa alheia, né? Ou seja, onde que eu quero chegar? Tem RH que praticamente promete que a vaga é sua, né? E o que eu sempre trago, né, nas simulações? 99% das vezes o RH ele não vai ser o decisor para aquela vaga. Para vocês que não têm contato com a RH, o que normalmente acontece é a maioria das vezes. Vamos supor, eu sou avaliador, eu, Vanderlei, sou avaliador, e estou conversando aqui com o Joãozinho numa entrevista. Joãozinho, olha, então fizemos aqui a nossa entrevista, tá? Eu tomei nota aqui de todos os apontamentos, todas as observações que eu fiz sobre você. Agora eu vou encerrar por aqui, vou me reunir com o supervisor da área para onde a vaga foi aberta e caso a gente entenda em conjunto que seja interessante uma segunda etapa, eu entro em contato com você. De uma maneira ou de outra, eu vou te dar um feedback. Tudo bem? Só peço que você aguarde. Entenderam? Então, assim, isso é o que acontece 99% das vezes, das vagas, tá? E aí, por exemplo, desliguei com o Joãozinho, eu vou lá. O, sei lá, supervisor Guilherme. Guilherme, é o seguinte, ó, me reuni com o Joãozinho. O Joãozinho, ele tem ótimas habilidades e competências, ele tem uma formação dentro da área que a gente está buscando, ele conseguiu se vender bem, ele trouxe alguns projetos, algumas conquistas bem interessantes, ele se mostrou bastante apto em alguns pontos, em outros eu percebi que falta ainda um pouco de evolução técnica, mas a gente na figura de RH, a gente também tem nossa área de treinamento. Acredito que com o treinamento que a gente vai dar para ele, ele consiga performar bem aqui na empresa. Mas, enfim, essas foram as minhas impressões sobre o Joãozinho. O que o supervisor vai falar? Beleza, então, Vanderlei, ó, seguinte, eu não estive lá com você, essa primeira etapa era somente você e ele. Por tudo que você trouxe aqui para mim, eu entendo que faz sentido sim uma segunda etapa. Faz o seguinte, volta lá com o Joãozinho, marca com ele a segunda etapa no dia tal, horário tal. Eu vou falar com ele agora, tá? Você já foi, já conversou, já fez a sua validação.
Agora é a minha vez de chegar e conversar com ele para entender mais tecnicamente o que que eu sou capaz de exigir dele. O que que ele pode trazer de melhoria, como é que ele pensa, enfim, agora eu quero ter minha visão. Perfeito, gente. Eu acho assim, eu acho que é muito benéfico essa visão que eu estou trazendo para vocês, porque eu tenho certeza que nem todo mundo conhecia. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem como acontece o processo, digamos assim, por trás das cortinas, para vocês entenderem melhor. Caramba, beleza, terminei aqui a minha simulação, alguma coisa vai acontecer. Mas o que que vai acontecer? Isso que eu expliquei agora para vocês. Beleza? RH amigão, ok? Não criem expectativas, entendam como que funciona o processo, que vocês só têm a ganhar em todos os sentidos. Então, assim, o que, que eu sempre falo, né? O compromisso de vocês em relação à entrevista de emprego é conhecer bem a empresa, conhecer bem a vaga, conhecer bem as atividades que aquela vaga propõe, fazer uma boa entrevista, destacando as suas principais características que façam sentido com aquela vaga. Terminou a entrevista, gente? Olha, Vanderlei, ó, muito obrigado. Foi um prazer aqui conversar com você. Fico no aguardo aí do feedback, beleza? Acabou, é se preparar para outra, tá bom? Então, RH, amigão, fechamos. Ajustar sua abordagem de acordo com a vaga. Isso daqui foi uma coisa que só para vocês entenderem, essa semana eu fiz 4 simulações de entrevistas. E isso daqui foi algo bem interessante, foi bem interessante mesmo que aconteceu. Era uma pessoa que ela atualmente é professora, mas ela quer voltar às origens. O que seria voltar às origens? Ela tem a formação acadêmica dela, onde inclusive ela já fez, ela já teve experiência profissional de mercado em 2 empresas, e agora como professora ela não atua mais nessa área, mas agora ela quer voltar a atuar. Sendo que eu percebi que na entrevista dela, ela meio que fez assim, ela usou uma abordagem, por exemplo, para professora, que não se encaixa muito com o que ela quer voltar a fazer. E eu sempre percebi isso, mas essa semana, por conta desse encontro, ficou nítido para mim. Algumas pessoas, elas não conseguem, e aí entra nervosismo, ansiedade, falta desse direcionamento, essa orientação, e acabam misturando tudo num balaio só. E abrem mão, não, ou pelo menos não entendem, que a entrevista de emprego ela é baseada no fator estratégia. Ou seja, se é para uma vaga de atendimento ao cliente, talvez não seja tão interessante eu falar de assuntos sobre as minhas experiências como, não sei, contador, né? Como analista de finanças. E sim falar sobre toda a minha bagagem a respeito de atendimento ao cliente, saque, que eu atuei nível 1, nível 2, houve promoção na minha carreira por conta de todo o meu engajamento, meu empenho, fui convidado para ser supervisor, supervisora, ainda na área de atendimento, entendeu? Fui sempre muito bem elogiado, elogiada, entenderam? Então, assim, ajustem, como escrevi, né? Ajustar a abordagem de acordo com a vaga. Se você é bom e se você está buscando em áreas muito diferentes, que necessariamente não são tão relacionadas uma com a outra, por exemplo, atendimento ao cliente e análise de dados, área jurídica e professor de história, entendeu? Você pode e deve perseguir esses objetivos, mas a sua abordagem, a sua estratégia numa entrevista de emprego tem que ser alinhado com aquela oportunidade, entendeu? Assim, pessoal, eu vou falando aqui, eu espero que tudo que esteja ficando claro para vocês, mas caso não esteja, acabe não ficando, esse vídeo inicialmente ele vai ficar no meu canal no YouTube, aqui mesmo no canal. Então, assim, vocês podem digitar, podem comentar o que vocês acharam até aqui, algumas coisas que eu falei que tenha feito sentido ou não, algumas coisas que eu acabei não abordando. Enfim, a intenção aqui é entregar para vocês esse know-how que eu tenho em relação de entrevista e também ter um feedback de vocês, tá bom? Conflito de interesses. Esse ponto aqui eu coloquei e é um ponto muito, mas muito específico mesmo.
muito provavelmente 5, 10% de todo mundo que vai chegar até aqui vai se encaixar nesse ponto. Vamos lá. Como é que eu posso colocar de uma maneira didática para vocês? Vamos usar o Joãozinho de novo? Joãozinho não, Joãozinho já foi muito usado, né? Vamos colocar a Ana. A Ana, ela sempre trabalhou no mercado de trabalho, sempre foi CLT, às vezes PJ, mas na maioria das vezes CLT. Ela quer atuar muito na área de atendimento ao cliente, mas ela sabe aquela fagulha de empreendedorismo? E a família dela também é empreendedora, tem uma empresa e tal. E atualmente a Ana, ela não está como CLT. Ela está lá cuidando, ajudando a cuidar da empresa da família dela. Ou seja, ela trabalha de uma maneira PJ ali, ela tem o Prolabore dela, sendo que hoje ela não quer mais ser parte dessa empresa familiar. Ela quer CLTzão mesmo. Enquanto o CLT não vem, ela vem trabalhando na empresa da família. E isso é muito importante vocês entenderem, e aqui eu sei que eu estou falando para uma parte bem menor do meu público. Tome muito cuidado para não acabar deixando no ar um conflito de interesse. E aí eu trago um exemplo. Ô Ana, é o seguinte, eu sou avaliador, tá? Ana, é o seguinte, olha, eu estou vendo aqui que atualmente você atua na sua empresa familiar, como, sei lá, analista contábil. Você já me explicou que você praticamente não tem hora para sair, para entrar, para sair, o telefone toca, você tem que atender, não tem horário. Sendo que você vindo para a gente, você sendo empregada aqui pela nossa empresa, você vai ter que respeitar um horário comercial, 8 às 18, com uma hora de almoço, de segunda a sexta. Como que vai ficar esse vínculo que atualmente você tem com a sua empresa? Essa é a pergunta que pode definir você ser contratado ou você, né, não ser. Então, se você chega, gagueja e fala, então vou precisar ver aqui com a minha família a respeito dessa posição, porque eu sou sou a única responsável por essa atividade, todo mundo depende de mim, então vamos precisar ir para o mercado, contratar alguém, tá? Já era, gente, já era, já era, já era. Tá, Vanderlei, como que tem que falar? O Vanderlei, é o seguinte, olha, como te expliquei, né? Nesse momento eu cuido dos negócios da minha família, cuido de toda a parte contábil. Já deixei todo mundo claro que eu quero retornar para o mercado como seletista. Eles já entenderam, eles já têm alguém na agulha para colocar no meu lugar assim que eu for contratada por alguma empresa. Ah, tudo bem, Ana. Em quanto tempo você acha que consegue estar disponível? De imediato. Como assim? Você pensa o quê? De uma semana e tal? Não, de imediato. Porque já está todo mundo ciente, a pessoa que vai me cobrir, ela já está ciente, é só a gente fazer uma ligação, dependendo do horário do dia, no mesmo dia ela já vai estar disponível para a gente. E eu consigo me desvincular 100% das minhas atividades atuais. E prestar o suporte, trabalhar com vocês de maneira integral dentro do horário que vocês colocaram para mim. Então, perfeito. Por quê? Quando você fala isso, você tira qualquer dúvida da cabeça do RH, no sentido de, pô, a gente vai contratar, mas ela vai estar trabalhando para a empresa da família, vai trabalhar para a gente, eu estou contratando porque eu quero ela 100% comigo, não vai dar certo. Mas quando você chega e explica tudo direitinho, opa, beleza, então eu sei que a Ana vai ser 100% nossa, de fato, dentro do horário de trabalho. Então, ótimo. Beleza, não é algo que eu precise me preocupar, vou seguir adiante. Entendeu, gente? Então, assim, nossa, minha garganta tá arranhando aqui. Então, assim, tentei trazer as melhores práticas para vocês dentro de tudo que se refere em relação à entrevista. Esse, sem dúvida, acabou sendo o vídeo mais importante aqui do canal, o que tem
maior chance, acabou sendo a maior ferramenta capaz de ajudar vocês dentro dessa parte de empregabilidade, né, de uma maneira mais geral. Então, assim, eu espero que tenha feito sentido. Caso não tenha, vocês fiquem à vontade para comentar. Espero que a gente possa se ver novamente e que vocês tenham trazido para mim, olha, Vanderlei, aquele vídeo lá fez a diferença para mim, tá? Eu não sabia nada de entrevista de emprego, fazia de qualquer forma. Com seu vídeo, não. Agora, daqui para frente, eu sei que eu tenho que ter uma estratégia para cada vaga que eu me candidato. Então, é isso, gente. Espero de coração que esse vídeo ajude a vocês. E é isso. A gente ficou por aqui e até o próximo vídeo. Valeu? Forte abraço.